E aí, galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Saudades! O tema da aula de hoje é a Revolução Industrial, certo? Vamos aí dar uma olhada na nossa primeira slide. O contexto inicial da Revolução Industrial. Muitos historiadores e filósofos discutem atualmente os rumos do capitalismo e do neoliberalismo, principalmente neste momento em que a Europa apresenta grave crise financeira, certo? Tia, mas o que é o liberalismo? Eu não lembro mais. Liberalismo econômico, a não intervenção do Estado, pessoal, direto do Estado na economia. Então, o neoliberalismo é uma nova forma de liberalismo, certo? Em meados do século XVIII, ocorreu na Inglaterra a chamada Revolução Industrial, marco da consolidação do sistema capitalista no mundo, ok? A Revolução Industrial mudou todas as formas de relações na Europa. A agricultura deixou de ser a base econômica, a produção em larga escala passou a determinar a economia e o trabalho foi substituído por máquinas, certo? Tia, que trabalho é esse que foi substituído aí por máquinas que a senhora está falando? O trabalho que eu estou falando, pessoal, é justamente o trabalho braçal, aquele trabalho humano, certo? Ok? As nações passaram a modificar suas relações políticas e econômicas, criando regras para reger o mercado e o escoamento da produção, certo? Vamos aí para a nossa próxima slide. A Revolução Industrial apresentou três fases diferentes. A primeira fase ocorreu entre 1780 e 1830, com o surgimento das primeiras máquinas. A segunda fase, conhecida como Revolução Tecnológica, ocorreu entre 1860 e 1945, com o desenvolvimento de novas técnicas e indústrias. A terceira fase ainda está em curso e ficou conhecida como Revolução Digital, iniciando a partir de 1970, com o surgimento dos computadores robóticos. Ou seja, nós, vocês e eu estamos vivendo a Revolução Digital, ok? Vamos aí para o nosso próximo slide. O surgimento da industrialização na Inglaterra. As origens da Revolução Industrial datam de cerca de 1760. Vários foram os motivos que fizeram a Revolução surgir na Inglaterra, e não em outras nações. E isso não tem a ver apenas com o desenvolvimento de tecnologias específicas, mas também com questões econômicas e políticas. Vejamos abaixo os principais motivos. A Inglaterra foi uma das primeiras nações a contestar a monarquia absolutista. Então, é verdade que nós já estudamos esses movimentos, certo? A Revolução Gloriosa possibilitou a criação e aplicação de leis que garantisse a produção industrial e o lucro gerados a partir do setor privado. Desculpa aí, pessoal. O liberalismo econômico, que eu já mencionei anteriormente, a Inglaterra possuía grandes reservas naturais fundamentais para a industrialização, como a de ferro e de carvão mineral. A burguesia foi a principal financiadora da industrialização. As leis de cercamentos foram outro fator importante. As terras que antes eram de produção comunal passaram a ser de grupos privados, tanto que eu já havia mencionado isso nas aulas anteriores, certo? Parte dos camponeses foi usada nas atividades manufatureiras e nas minas. Vamos aí para o nosso próximo slide. As relações de trabalho durante a Revolução Industrial, certo? As relações de trabalho se modificaram bastante com o processo de industrialização na Inglaterra. O trabalho desenvolvido na Europa antes da Revolução Industrial apresentou duas fases bem distintas. A primeira foi o artesanato, característico do renascimento urbano e comercial. A outra fase foi a das chamadas manufaturas, características do período mercantilista, mais focado no comércio, com a produção voltada para o mercado interno e externo, certo? A industrialização trouxe outra forma de relação de trabalho e produção. As indústrias tinham como mão de obra o
trabalho assalariado, com divisão de funções e especialidades, certo? Em outras palavras, o que significa isso, tia? Significa o controle técnico e econômico passou para a mão dos capitalistas, ou seja, os donos da indústria, certo? Isso fazia com que o trabalhador não tivesse direito ao que produzia, certo? A Revolução Industrial introduziu na sua produção todos os membros familiares. Nas manufaturas e nas corporações de ofício, o trabalho era desenvolvido pelo homem e, algumas vezes, pelos jovens e aprendizes. Essa situação desestruturou as relações familiares, pois o trabalhador em indústrias tinha sua jornada de trabalho de 80 horas semanais, não sobrando tempo para lazer e cultura, ok? Vamos aí para o nosso último slide. Os movimentos de resistência dos trabalhadores, pessoal. As mudanças introduzidas pelo processo de industrialização geraram reação dos trabalhadores, que passaram a contestar os baixos salários e a falta das condições de trabalho, certo? Assim, vários movimentos se ergueram contra a indústria, com destaque para dois: o ludismo, que começou entre o final do século XVIII e o início do XIX, e o cartismo, que ocorreu entre 1830 e 1840, certo? Então, a tia fez um pequeno resumo sobre o que é cada um. O ludismo foi um movimento operariado liderado por Ned Ludd, que protestou e lutou contra o processo de industrialização de forma radical e violenta. Ou seja, o protesto foi mais violento, mais radical, certo? Suas ações envolviam queimar as plantações, inundar minas e principalmente em quebrar máquinas, certo? O cartismo. O cartismo foi um movimento ocorrido entre 1838 e 1848, teve características mais amplas, certo? Reivindicando não apenas direitos trabalhistas, mas também a participação política, certo? Como direito ao voto para todos os trabalhadores, homens e mulheres, principalmente após o ato de reforma de 1832, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, pessoal. Dúvidas,